Olá, boa tarde. Te convido mais uma vez para nós juntos, cheios de gratidão por mais um dia do Senhor, dia que o Senhor nos deu, dia chamado hoje, dia de oportunidade, de livramento, dia de crescimento, dia de bênçãos. Eu quero te convidar para que nós aquietemos o coração agora, bebamos da fonte, alimentemos a alma, fortalecemos o nosso ser. Nós estamos no capítulo 10 do livro de Atos, então, sem demora, vamos lá, né? Vamos fazer isso? Por favor, meu irmão, minha irmã, se achegue, que é de coração. Diz o texto: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Então esse Cornélio aqui está em Cesareia, cidade litorânea, portuária, está a 50 quilômetros a norte de Jope, onde Pedro está, vocês vão ficar sabendo agora. Esse homem, possivelmente, ele cansou dos deuses pagãos e veio como prosélito para o judaísmo. Ele está observando, ele está orando como os judeus oravam às 3 horas da tarde, a hora nona, né? E ele era, você percebe que ele era temente a Deus. E ele era também um centurião, comandava uma corte. Aí você vai lembrar que esse homem aqui, ele sabia o que era fidelidade e coragem. Porque para ser um centurião, comandar uma corte, 600 soldados, o cara tinha que ter esse know-how. Então você vai perceber que a legião no Império Romano tinha 6.000 até 6.000 soldados. Essa legião destacava-se em cortes. Cada corte tinha 10 cortes. E cada corte era dividida em centúrias. Cada centúria tinha 100 soldados. E esse homem então comandava 100 soldados. E ele estava orando. Diz o texto, verso 3: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, às 3 da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, aqui um anjo desce. Cornélio, este fixando nele, nos anjos, os olhos e possuído de temor, quem não fica, amados, diante da visão de um anjo? Repara para você ver, não é como os dias de hoje não, que o povo conversa com um anjo dentro das igrejas, bate papo e não sente nada, não treme. Se um anjo aparecer aqui para mim aqui agora, eu caio no chão, de bruços, chorando e com medo, viu? Perguntou: o que é, Senhor? Aí Cornélio pergunta: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus, subiram. Então grave é o que nós dissemos o tempo todo quando se trata de evangelho, de andar com Jesus, e quando se trata de finanças de dinheiro. O que você guarda, o que você, entendeu? O que você quer, você perde. O que você dá é o que você ganha, viu? Fica atento a isso. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, falei ontem no capítulo 9 sobre isso, e vou falar mais, cuja residência está situada à beira-mar. Está vendo agora? Ele está lá em Jope, a 50 quilômetros. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então essa casa aqui tinha um eirado, um sobrado, a parte de cima, escadinha do lado de fora, era onde eles colocavam os utensílios, onde eles oravam, onde eles até tinham quartos para dormir. Então muitas casas já tinham esse eirado, esse piso superior, viu, gente? E ele estava ali orando por volta do meio-dia. Meio-dia é esse horário que os judeus têm, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Então aqui está na hora sexta, meio-dia. Estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Tá vendo? É mais do que um delírio, é um êxtase mesmo. A mente dele se abre para ter uma visão de Deus. Ele enxerga para além do nosso tempo. Ele é como se eu saísse dessa dimensão, tá bom? E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Isso aqui é sugestivo, porque está à beira-mar, ele está orando, e de repente a visão dele é o quê? A palavra lençol que tem aqui é a mesma palavra usada para os panos de vela, as velas dos barcos.
Pedro era um pescador, algo que ele entendia. Então ele está observando aquilo ali e de repente aquilo se transforma num lençol que desce do céu, seguro nas quatro pontas, cheio de toda espécie de animais. Especificamente os quadrúpedes, animais puros e impuros, conforme lá Levítico 11. E a voz dizia: Pedro, vai lá, mata e come. Aí, ó, verso, Pedro, levanta, mata e come. E a palavra que houve, verso 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. A palavra mata e come aqui é mais do que eu ali matar um animal e comer, não, está se referindo aqui à oração de meio-dia. Isso aqui se refere ao termo usado na oferta de manjares que eles integravam, era a oferta de manjar, de comer, onde eles participavam, ofereciam a Deus uma parte que subia e uma parte eles comiam. É isso, viu? Mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e impura. Pedro está dizendo: Senhor, o senhor está doido? Eu fui criado dentro do judaísmo, eu sei o que é animal puro, eu sei o que é animal impuro. O senhor está mandando eu comer um treco impuro, está na lei, e eu observo a lei desde sempre. Mas você percebe que Deus está quebrando essas barreiras em Pedro, porque Pedro vem carregado, a alma de Pedro está carregada de crença ainda. Ele não conseguiu se libertar ainda, estava preso a Jerusalém e era um dos da circuncisão, que ainda ficava exigindo que os gentios se circuncidassem. Fica atento por isso aqui, ó. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, Pedro, não considere isso comum, impuro, porque tudo veio de Deus. E aqui está dentro, até o porco, viu? Porque é adventista, o porco estava lá dentro, ele é um quadrúpede, viu? Mata e come. Então para com esse negócio de ficar tentando ressuscitar a lei para viver a lei. Você não vai conseguir. Ninguém consegue chegar-se a Deus por meio da lei. Fica atento nisso aí. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E aquilo está na mente de Pedro, e Pedro vai agora pensar, meditar, né? E Pedro é em processo de cura. Você vê que no finalzinho do verso do capítulo 9, ele estava na casa de Simão, curtidor, homem impuro que mexia com couro de animais mortos, que era considerado, então ele ficava impuro, e ele era rejeitado. Então Pedro está indo porque também queria romper os grilhões da lei, que impede-o de viver a plenitude do evangelho. Eu conheço um tanto de gente, pessoas boas, gente boa, mas que tem medo de fazer isso, de fazer aquilo, com medo de estar pecando diante de Deus, porque não sabe ainda viver a liberdade que Cristo lhe deu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, verso 17, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se ela estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Olha o trabalho que o Espírito Santo está tendo, amados, que Deus está tendo para fazer com que Pedro entendesse e fosse. Está tudo casado, tudo perfeito aqui. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito de Deus a Pedro, foi lá e falou: estão aí, Pedro, lá embaixo na porta, 2 homens que te procuram. Levanta-te, Pedro, pois desce daí do eirado e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei, Pedro. Não tenha medo de ir. Eles são gentios, você vai na casa de um gentil agora. E não tenha medo. A visão foi só para te preparar o seu espírito, para arrancar essas camadas de crenças, de culturas que estão na alma da gente. E aqui eu quero parar um pouquinho, um minuto. Gente, nós somos fruto de culturas passadas, de crenças passadas. Caminhar com Jesus é um exercício diário de leitura de Bíblia. Por isso que eu estou propondo para você ler Bíblia. Porque tem muita gente boa de Jesus, mas cheia de tranqueirada ainda. De crenças que não tem significado, mas perdeu o sentido. Aí, verso 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, aí eles falam para Pedro, né? O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pronto. Pedro duvidar mais de que agora? Ele tinha que humilhar, prostrar e falar: obrigado, Senhor. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, uns 6 homens, para você ter noção aqui. No dia imediato, entrou já em Cesareia,
Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Não era pouca gente não, parentes e amigos íntimos. Tinha muita gente ali na casa de Cornélio. Cornélio não era um cara fraco não, reuniu todo mundo para guardar Pedro, preparou tudo para ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro dos meus estudos bíblicos quando eu cheguei de Teoflotone aqui no início da década de 90, meados de 90, a gente ia de casa em casa dos parentes ler a Bíblia, reunia todo mundo para ler, era gostoso demais. Aconteceu que indo Pedro ao entrar na casa, ali saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então aqui, amados, para aqueles que são devotos de Pedro, de Paulo, de Maria, de João, não sei quem, não faça isso não. Pedro, Paulo, todo mundo são homens como nós. Se Pedro quisesse ser adorado, ele tinha deixado Cornélio o adorá-lo. Cornélio se prostra, ele fala: não, Cornélio, Deus é só um. Eu sou judeu e a Bíblia diz: somente a Deus adorarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante do que é em cima no céu e embaixo na terra. Isso é abominação. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a voz do Espírito de Deus, não se prostre diante de nada, nem de pau, nem de pedra, só diante de Deus pela fé, dobra os seus joelhos, faça como Pedro, se liberte dessas coisas que nós herdamos negativamente dos nossos pais, porque eles também fizeram isso na ignorância como nós. E diz o texto mais agora: falando com ele, encontrando ali muitos reunidos ali, verso 28, a quem se dirigiu Pedro dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu como eu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha, gente, aqui para você ver como é que o judeu se achava, né? Aí você vê a xenofobia, as divisões. O evangelho veio romper com tudo isso, gente. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo, seja preto, branco, rico, pobre, não sei de onde foi, asiático, não importa, não te faça isso, todos somos de Deus. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar, sem demorar. Pergunto, pois, por que razão vocês me mandaram me chamar? Aí respondeu Cornélio: faz hoje, Pedro, 4 dias, verso 30, que por volta desta hora, estando eu observando em minha casa, 3 horas da tarde, a oração da hora 9, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, um anjo, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Então Pedro, numa tacada só, venceu todos os grilhões da lei. Ele hospedou na casa de um impuro e agora está entrando na casa de um gentil, com muita gente dentro. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Verso 33, portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, coração aberto, mente aberta, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor, da parte de Deus. E hoje eu só sei que Deus fala comigo quando eu leio o Evangelho, leio Jesus. Cuidado com tudo que você está ouvindo por aí, lendo por aí e assistindo por aí. Fique em Jesus. A minha preocupação é a sua, em obedecer a Jesus e ser como Ele. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, homem, mulher, preto, branco, pai, filho, patrão, escravo, todos são iguais diante de Deus. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Isso aqui rompe tudo mais uma vez, viu, gente? É Pedro que está dizendo isso aqui. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, a boa nova de salvação, por meio de Jesus Cristo, que é este o Senhor de todos. Senhor, Cúrios. Verso 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo bem, amando a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eles ouviram sim, porque Nazaré, aqui ó, está distante de Cesareia 35 quilômetros só.
Então eles escutaram tudo ali, sabia a história de Jesus toda, divulgou-se por toda parte, como que Deus estava pisando na terra em Cristo, Deus encarnado em Jesus. E diz mais o texto 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Árvore, é uma expressão típica de Pedro, estaca, pendurou lá. A este Jesus que foi morto, Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele apareceu para os apóstolos, para os discípulos, uma grande multidão, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então você não está autorizado para julgar ninguém, juiz é só um, Deus, em Cristo Jesus. É por meio de Jesus que o mundo tudo é julgado, é pela palavra. E como é que você é julgado? Chamado? Não, você é julgado pela palavra. Você crê? Crê, está salvo. Não crê? Está condenado. É assim que é, simples desse jeito, amados, né? Verso 43, dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Sua vida está livre para seguir em frente, recomeçar, reescrever sua história, levantar do pó, buscar uma vida de fertilidade, de graça, de serviço a Deus, ser diferente. Ainda Pedro 44, falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então o que eu quero chamar a atenção, não fica discutindo aqui línguas, dons, profecias. Você vê que é diferente de Pentecostes, mas você percebe que aqui tem uma manifestação. E por que está tendo essa manifestação? É por causa dos irmãozinhos que estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, crendo em Jesus, falando em línguas, uns, outros não, profetizando uns, outros não? Não, isso era por conta de Pedro, era por conta dos da circuncisão que vieram com Pedro, para eles entenderem que o Espírito de Deus, que Deus não é possessão exclusiva deles não, Deus é de todos, Deus é para todos, as barreiras estão sendo quebradas, os grilhões estão sendo quebrados, e Jesus está aí indo ao mundo ganhar a todos. É para isso que está sendo aqui. E aqui mais ainda, imagina quantos parentes, amigos tinham ali. Será que eles foram lá para o mar, ser mergulhado dentro do mar e batizar dentro do mar? Ou eles batizaram dentro da casa ali mesmo? Possivelmente dentro da casa, porque o batismo na água não tem significado. E aqui o batismo está acontecendo, observe, depois da conversão, porque o Espírito já tinha derramado. Então não tem ordem para isso, como acontece nos dias de hoje. Entendeu agora, amados? Fiquem atentos. Não fica discutindo não, o Espírito está aqui para ser derramado em toda a carne. Não tiver gente crendo, o Espírito vai derramar sobre sua vida, sobre a minha vida, a vida de todos os que creem, e nós vamos sim, uns vão receber dons de língua estranha, e outros não, porque é um dom, Deus dá a quem Ele quiser, conforme lhe apraz. Verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E por que permanecer com eles alguns dias? É porque eles não tinham Bíblia para ler. Se Pedro ficasse ali 2, 3 dias, era 2, 3 dias de uma enciclopédia sendo derramada sobre eles. E quem tinha tinta ali e um papiro ia escrevendo as coisas mais importantes. E aí foi sendo construído isso. Porque uma coisa é converter, outra coisa é caminhar com Jesus. Tem que ter leitura. Hoje nós temos a Bíblia, né? Graças a Deus, vamos orar nesse instante. Pai, como é bom estarmos aqui diante de Ti, beber da Tua palavra, dos Teus rios, saber que o Senhor é Deus, que é Deus de judeus, de gregos, de bárbaros, é Deus que está para além de uma geografia física. Senhor, Deus de todos. Sim, Pai, todos que sinceramente se rendem diante de Ti, como Cornélio e os seus. Obrigado, Pai, por esse derramado do Teu Espírito. Obrigado pela certeza de que estamos em Ti. Derrama do Teu Espírito sobre as nossas casas nesses dias e nos fortalece. Ajuda-nos, Pai, a pregarmos a palavra.
Ó Deus, tira de nós todos os preconceitos, ó Deus, todos os julgamentos malignos, os pensamentos de morte. Tira de nós todas as crenças e costumes pagãos que herdamos. Dá-nos uma fé simples, pura, cristalina. Livra-nos de toda forma de idolatria. Livra-nos de constituirmos deuses para nós neste mundo, porque Deus só há um, que é o Senhor Todo-Poderoso. Então venha sobre nós, que o Senhor se derrame agora sobre todos que estão em oração conosco. Que o Senhor, Pai, ó Deus, batize com teu poder aqueles que estão crendo no Senhor nesse instante, que estão se derramando diante de ti nesse instante. Ó Deus, restaura essa vida, levante esse, perdoa o pecado. Ó Deus, faz com que cada um recomece no Evangelho e seja cheio de ti. Guarda as famílias, guarda os casais, guarda os filhos. Estenda a tua mão de poder, ó Deus, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão prostrados, os que estão abatidos, os que estão temerosos, os que estão machucados. Ó Deus, os que estão traumatizados, põe a tua mão sobre eles, Pai. Levanta-os. Os que estão distantes, traz para perto. E eu quero nesse instante, no poder do teu Espírito, te pedir que o Senhor, Pai, toque cada um agora e permita que os teus filhos tenham sonhos e visões do Senhor. Que os teus filhos profetizem, que os teus filhos falem mistérios, que os teus filhos preguem a tua palavra como Pedro aqui o fez, declarando ao mundo que Jesus é o Senhor de todos, para a glória do Pai. É no poder do teu Espírito que nós oramos, agradecidos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.